Lone vai estar louvando você, pregando, ele quer louvar também. Mas eu não reparo que dos espasmos assim, a Érica deu um susto, achou que ia cair. Eu estou tomando um medicamento chamado pregabalina, e ele faz isso, ele dá uns espasmos de vez em quando. Mas eu não vou cair não, é só ameaço, mas eu estou firme. Dura cair em cima do cerebro, um segura o outro. Estende as mãos aqui, irmãos. Pode estender as mãos? Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu filho. Fala no nosso coração neste lugar. Repreenda o espírito contrário e abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família. Paz seja convosco. Eu já aprendi com o Jackson lá, viu? A paz seja contigo. E no plural, a paz seja convosco. O bom da pregação do Jackson é que você já aprende teologia e já aprende português também em bônus, né, irmãos? Leia para você também. Amém, amém. Irmãos, vamos pegar a palavra de Deus. Pode ficar sentado mesmo, tá? Vamos pegar a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5. Hoje, não sei se os irmãos sabem, hoje é o Dia Internacional do Silêncio. Eles fizeram essa data por causa da poluição sonora, né? Então, eu me lembrei, até parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu me lembrei das flores, me veio as flores na minha mente, porque as flores são criação de Deus e elas são as filhas do silêncio. Eu acredito que quando o Senhor Deus ele fez as flores, ele fez pensando nas mulheres, e vocês mulheres, e o Senhor fez pensando nas crianças, porque a flor, ela é delicada, a flor ela não faz barulho nenhum, ela simplesmente é aquilo que Deus a fez. Você e eu, nós também devemos ser como as flores, ser o que nós somos, ser o que Deus nos fez. Deus nos fez assim. E me veio também no meu coração, irmãos, antes de entrar na palavra, né? Que, sabe aquela frase que fala assim, olha, às vezes você faz uma pergunta e Deus não responde. O Senhor, ele responde sim. Só que a resposta dele está lá no fundo da nossa alma. Aí você tem que silenciar-se para você ir lá no fundo da sua alma e você, lá sim, você ouvir o que Deus falou para você. Entendeu, meu irmão? Entendeu, meu irmão? Então, Deus também fala através do silêncio. As flores se expressam através do silêncio. As flores, elas se expressam através do silêncio. Você vê a flor e ali você vê, poxa, Deus foi desenhista ali. Da mesma forma que Deus desenhou as flores, Ele nos desenhou. E louvado seja Deus, porque um dia Ele nos desenhou e nos fez. E nós estamos aqui hoje. Nós não somos rascunho não, né, irmãos? Nós somos o desenho do Senhor. Você é o desenho do Senhor. Amém? Então, o dia do silêncio, né, gente? Bom, todo mundo achou Gênesis aí? Se alguém não achou, misericórdia, né, irmão? Então eu vou falar hoje sobre, aliás, eu não, Deus, né, irmãos? Noé e o dilúvio. Ah, esse filho tem óculos. Você percebe que vai chegando numa certa idade, viu, irmã Maria? Quando começa a aumentar os acessórios que você carrega, né? Hoje é óculos, amanhã é óculos de colírio, outro dia é óculos de... Eu tinha feito um óculos, paguei quase R$2.000, fiquei com ele um mês, perdi, irmão. Eu tive que pegar um outro meu velho, lá, que nem a mesma lente que eu usava, mas só para quebrar o galho. Então está todo mundo
Ninguém está dormindo? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Eita, família abençoada que vai morar no céu, hein? A gente vai morar no céu, irmão. Vai acostumando com a minha carne. Vai dizer lá, a gente vai ser restaurado e transformado, né, nele? Restaurado, transformado, amém, né? Então, Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vamos lá para o versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca, e a calafetarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de uma côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Fares andares primeiro, segundo e terceiro, 3 andares. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Vamos lá para o versículo 21. E leva contigo de toda a comida, e se come e ajunta para ti, e se terá para mantimento tu e deles. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Amém. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta noite, agradecer, Senhor, por ter me dado a vida e a oportunidade da salvação, Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então hoje eu vou falar sobre Noé, né? O Noé, a história de Noé e o dilúvio está aqui em Gênesis, faz parte do Pentateuco, que é um conjunto de 5 livros, o pastor comentou agora há pouco, né? E interessante, irmãos, depois, se você perguntar para mim quais são os livros do Pentateuco, periga eu falar assim, nossa, eu não sei, dá um branco, né? Mas eu, para me decorar, já falei que para me decorar eu tenho uma certa facilidade para decorar cantando, viu, Alex? Eu tenho facilidade para decorar cantando. Então, se for para me falar os 5 livros do Pentateuco, bem provável que eu não vou lembrar. Mas se eu cantá-los, eu vou lembrar. Todo mundo sabe os 5 livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pronto, está por 5. Porque aqui não corre sangue nas minhas veias, irmãos. Corre notas musicais. Então, dessa forma, eu estou quase memorizando o Salmo 91, porque eu musiquei. Então, quando eu quero, essa é uma dica para os irmãos, tá? Quando vocês querem decorar algo, canta que você vai conseguir. Amém? Então, irmãos, o Pentateuco aqui, ele é conhecido, o judaísmo, como a coral além de Moisés, tá bom? Falando aqui de Noé, acredito que todos os irmãos aqui sabem, conhecem sobre a vida de Noé, a história de Noé, né? Quem que não sabe, levanta a mão. Todo mundo conhece a história de Noé? Amém, né? Então Noé era filho de Lameque, neto de Matusalém, pertencia à linhagem de 7 filhos de Adão.
Ele foi um patriarca pré-diluviano. Ele viveu 950 anos. 950 anos, pessoal, irmão? Você viveu 950 anos nessa terra. Sendo que na época do dilúvio, irmão, ele tinha 600 anos. Após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos. Viveu bem, né, irmão? Viveu bem, né? Você sabe que antes do dilúvio as pessoas viviam muito bem. 600 anos, 900 anos. Depois do dilúvio, que a atmosfera mudou, a atmosfera da terra, aí as pessoas passaram a viver menos. Então, Noé, ele era casado, tinha 3 filhos, sempre Jafé, e a profissão de Noé, ele era agricultor, segundo Gênesis, no capítulo 9, versículo 20. E naquele tempo, a palavra fala, ele viveu num tempo onde a humanidade havia se corrompido, a maldade tinha multiplicado sobre a terra de uma tal forma, a chegar a tal ponto, que ofendia o coração de Deus. Deus se entristecia. E Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Imagina tal ofensa que é. Até dá a impressão que, se a gente fosse colocar o livro de Gênesis lá no Apocalipse, ia bater muito com os dias de hoje, né, irmão? Que diferença tem a maldade dos homens daquela época e a maldade dos homens de hoje? A diferença é que a maldade cresceu por causa das tecnologias. Naquela época fazia-se aborto, mas hoje eles usam a tecnologia para fazer o aborto. Tem um aparelho que eles colocam, né, que estraçalha a criança lá dentro. Só sai caldo da dentro. Eles não viram assim. Então fala que a maldade tinha aumentado sobre a terra. No entanto, com tanta maldade no mundo, o Senhor viu um homem chamado Noé, que a palavra de Deus fala que Noé era íntegro, justo, perfeito, temente, cheio da graça aos olhos do Senhor. Ele era cheio da graça de Deus. E você sai aqui hoje cheio e cheia da graça de Deus, cheio, transbordando, tá bom, meu irmão? E a graça era tanta que a palavra falava que ele andava com o Senhor. Que privilégio! Você tem andado com o Senhor? Você tem andado com Ele? O Senhor, Ele anda com você, mas e você? Você anda com Ele? Sabe aquele casal de namorado que briga? Que anda junto? Mas eles não se conversam, não pegam na mão? Tem gente que é assim com Deus. Dá aleluia, glória a Deus. Mas no caminhar da vida, parece um namorado e uma namorada brigado, né? Não conversa com Deus, não fala com Deus. Então o pecado reinava sobre a terra. E naquele momento o Senhor Deus resolveu dar um reset. Acabar com a terra, com os homens, com os animais. O Senhor chegou, com certeza, né, para Noé e falou: Noé, meu filho, Noé caminhava com o Senhor, estou decidido, eu vou destruir a terra, vou colocar no fim tudo. Acho que no impulso, né, irmão, porque às vezes a gente fala, age no impulso, né? Acho que naquele momento ele falou assim: nossa, Senhor, que legal, que bacana, né? Aí ele pensou bem, você vai acabar com tudo, deletar, zerar, vai morrer todo mundo. E que será de mim, Senhor? O que será de mim, da minha família? Calma, Noé, calma. Eu tenho um projeto para você. Você vai construir uma arca de madeira. Talvez, irmãos, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender? Dá para ouvir? Está sendo o som só aqui embaixo, né? Alô, só vou falar mais alto, tá bom, irmãos? É melhor assim, né? Então, Noé falou assim: Senhor, acredito que ele falou assim: Senhor, viu? O Senhor esqueceu, eu sou agricultor, eu entendo de arar a terra, eu entendo de plantação, eu não entendo de engenharia naval, eu não sei fazer barco. Calma, Noé, o projeto é meu, você só faz. Então, o Senhor fala para você nessa noite: eu tenho um projeto para você na sua vida.
Você sabe que o projeto de Deus para a sua vida, para a nossa vida, o tamanho desse projeto é só o Senhor que sabe, mas Ele tem um projeto para você em 2026. Naquele momento o projeto era para ele e para a família, mas no entanto foi para toda a humanidade. O projeto da nossa nova igreja está sendo feita, o qual o Senhor chamou o pastor Ednei para estar à frente. Foi um projeto, na minha opinião, grandioso para os dias de hoje. O Senhor falou que nos finais dos tempos ia ser difícil achar um justo para ser julgado. A fé ia diminuir na terra. E no entanto, na nossa igreja, louvado seja Deus, a gente está vendo ao contrário. As pessoas se convertendo, se batizando. Isso é sinal do fruto do trabalho e do amor da misericórdia. Mas se não fosse o pastor, se não fosse a pastora, se não fosse cada irmão que está aqui nessa igreja, não era possível essa obra. Então, o Senhor, Ele precisa colocar um projeto nas suas mãos nessa noite. Ele está colocando um projeto nas suas mãos. Irmão Doni, que projeto é esse? Pergunta para você, vai perguntar para ele. E talvez ele vai responder para você. Não, talvez não, ele vai responder. Ele sempre responde. Só que às vezes a resposta, como eu falei no começo, está lá no fundinho da alma. Você tem que silenciar-se. Você tem que ir lá no interior e dizer, sim, entendi, meu Senhor. Muito obrigado. Então, a palavra de Deus fala aqui, o Senhor deu um projeto nas mãos do homem. Ele falou assim, você fará uma arca de madeira, as suas medidas serão 300 corpos de comprimento, 50 de largura, 30 corpos de altura. Como era a medida usada naquela época, tá, irmãos? Então, Senhor, eu não entendo de engenharia naval, porque tudo que é construído hoje em dia é usado no conhecimento, ciência, tecnologia, e no entanto o projeto que Deus coloca nas suas mãos, você não vai usar nem conhecimento humano, você não vai usar conhecimento humano, você vai usar a sabedoria. A sabedoria é aquela que vem do alto. A sabedoria confunde a razão humana. A sabedoria faz confundir os maiores cientistas, que hoje eles falam uma coisa, amanhã eles falam, não é assim? Eu cresci ouvindo, irmãos, com sinceridade, eu cresci ouvindo, o café é espetacular, você tem que tomar café, pelo menos 3 vezes ao dia. Aí daqui a pouco vem uma geração de médicos e nutricionistas, não toma café não, faz mal. Café faz mal. Aí daqui a pouco vem outros e falam assim, não, café dá taquicardia. Outros falam assim, não, a cafeína é bom para o coração, faz o coração bater, pulsar. Tanto que o pessoal usa, a pessoa que está em coma, está com o coração parado, eles usam uma overdose de cafeína lá junto com adrenalina, a pessoa volta. Aí, gente, decide, faz bem ou faz mal? Enquanto eles estão decidindo, eu estou tomando meu café. Quando eles estão brigando, eu estou tomando meu café, né, irmãos? Senhor, eu não entendo nada de engenharia, fica tranquilo, o projeto é meu, só faz. É até bom, mas o Senhor escolheu a mim, Senhor, a mim. Quantas pessoas melhores tem um dia, não? Você. Porque quanto menos você souber, quanto menos conhecimento você tiver, menos você vai voltar na minha obra. Você está entendendo? Então a obra de Deus é assim, você só faz. Faça. Nossa, mas será que vai dar certo? Será que vai dar certo? É obra do Senhor? Então vai dar certo. Se for mãos do Senhor, nesta obra vai dar certo. E já deu certo. Com Deus é assim, ou dá certo ou dá certo. Se não der certo, não é de Deus. Aí tem o dedo do homem. Aí tem o nosso dedo, aí complica. Onde o homem bota o dedo, complica. E fala que Noé construiu a arca. Amém, irmãos? Aí, na palavra fala, irmãos, que o Senhor mandou que ajuntasse comida para os seus animais e para a sua família. Em Gênesis 6:20 fala assim, a palavra diz que os animais foram até Noé. Olha que interessante, Noé não precisou correr atrás dos animais, eles foram até Noé.
Da mesma forma, quando Adão, lembra? Quando Adão, até lá na passagem de Gênesis 2:20, quando Adão foi colocar nome nos bichos, nos animais, os animais vieram até Adão e ele colocou o nome nos animais. Pessoas, se ele tivesse que ir atrás dos animais, estava colocando nome até hoje, né? Não é verdade? Imagina você, alguém aqui já correu atrás de galinha? Frango, galinha? Meu Deus, o pastor, agora que eu vi o pastor lá no fundo, pastor é aqui, pastor. Se você for correr atrás de galinha para pegar ela, eu nunca consegui pegar uma, que vergonha. Ainda mais hoje que esse porpite, né? Você for correr, não dá, é difícil. Então imagina, você tem que correr atrás de cada animal, está ferrado, mas não. Deus levou os animais até Adão, da mesma forma que Deus levou os animais até a arca. Imagina os animais chegando na arca, porque Deus queria salvar. Noé, que era justo, que era reto diante de Deus, e por ele ser fiel, ser justo, ser amigo, benevolente, homem de oração, homem temente a Deus, homem que buscava a Deus, homem que andava com Deus, falou: entra na tua arca, você e tua família, Noé. Se você andar com Deus, a salvação não é só sua. Se você sabe andar com Deus, a salvação não é só sua, é da sua família. Ela vai entrar na arca por tua causa, por uma atitude, por uma renúncia, porque você caminhou com o Senhor. Então você vai entrar na arca, a sua família vai entrar. Pensa, meu irmão, nesse momento. Pensa bem rapidinho. O relógio não para de correr. Pensa quem da sua vida, da sua família, que você queria que estivesse na arca com você. Agora, pensa em quem você não queria que estivesse na arca com você. Pensou? Pecado, meu irmão. Então tá bom. Então é essa pessoa que você não queria que estivesse, é por essa que você vai interceder a partir de hoje, para Deus ir buscar ela e trazer até a porta da arca. Vocês estão entendendo a arca? A analogia da arca aqui, irmãos? A arca, a nossa arca hoje. Então vocês imaginem, por exemplo, a arca, Noé trabalhando na arca e pregando a palavra para aquele povo de coração duro: convertam-se, redimam-se, busquem ao Senhor, parem com idolatria, com libertinagem sexual, busquem mais o Senhor. E vocês acham que o povo deu crédito para ele? Pelo contrário, começou a chamar ele de louco. Por quê? O que você está construindo aí? Que negócio é esse aí? Ele falando do dilúvio, porque ele vivia aquele dilúvio, né? Esse homem está louco, está muito louco. Não é assim quando você se converte ao Senhor? Às vezes as pessoas não tratam você com diferença, às vezes falam: nossa, esse crente aí, nós comuns somos loucos. Só que quando a coisa aperta, quando tem alguém na família deles endemoniada, subir para a parede, cuspir o fogo, quem que eles chamam? Os loucos que buscam a Deus. É nós que eles buscam. É nós. E aí? Bom, a arca ficou pronta. E começou a chegar o dia. Obrigado, meu irmão. A arca ficou pronta e começou a chegar o grande dia. Mas para a arca partir, para o dilúvio acontecer, precisava reunir os animais. Mas eu não dou os animais do sul, quando eles chegaram lá em cima. Irmãos, antes do dilúvio, era uma pangeia, os continentes eram todos juntados. Tranquilo. Mas enfim, vamos imaginar. Vamos voltar na época de Noé. Volte na época de Noé. E comece a imaginar comigo. Os animais chegando de dois em dois, macho e fêmea. Como o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Ele é um Deus que nos surpreende sempre, né, irmãos? Eu acho que quem chegou primeiro foi a tartaruga e o bicho preguiça, viu, irmão? Eu acho. Quando eles viram, falaram: nossa, né? O filho do Neto falou assim, nossa, pai, quem chegou primeiro? O bicho preguiça e a tartaruga. Caraca, amém. Amém, tá bom. Aí depois veio os outros animais. O elefante, o hipopótamo, foi vindo. Chegou o casal de pica-pau, com certeza o mulher falou assim: fica de olho nesses bichos, senão não vai virar uma peneira essa bizarra. Casal de pica-pau. A hiena, imagina,
Vocês conhecem a hiena? Aquele bicho que dá risada? Dá risada, devora você se deixar. O porco espinho. E foi chegando os animais. O tigre. Seja muito bem-vindo. O pato. Capaca, o ganso para a esposa dele. Agora, por último, eu acredito que sabe quem chegou por último? Chegou toda a faceira, porque ela é muito metida, ela é orgulhosa, ela não dá bem, falsa, traiçoeira, que nossa, a cobra, o casal de cobra chegou hoje por último, sabe? Porque muito rápido, né, irmãos? Chegou na arca, ela chegou assim, gente, cheguei, cadê meu cantinho na arca? Cheguei. Eu acho que Noé falou assim, não, agora preciso conversar com Jesus. Aí ela, tudo bem, o pica-pau deu dar um jeito. A cobra, Senhor, o Senhor está dando um reset do mundo, começando o mundo do zero, Senhor. Vamos começar com os animais melhores. Olha aqui quem chegou, a cobra, bicho traiçoeiro. Por mais que você trate bem ela pica você, ela pica a gente. E no entanto, o que Deus fala? O que acho que Deus falaria, né? Não é, meu filho. Eu chamo para a arca, não aquele que é bom, não aquele que é ruim, não aquele que é merecedor. Eu chamo para a arca quem eu chamo. Eu trago para a minha arca quem eu chamo. Independente se é bom ou se não é. Se está em santidade ou se não está em santidade. Então, irmãos, quando nós olharmos para alguém na nossa igreja, você vai matar. O irmão Doni está ali porque ele foi chamado. Você está sentado aí porque você foi chamado. Então, quem sou eu para decidir se você vai ficar na arca ou vai sair da arca? Se é Deus que te chamou, então Deus chamou a cobra. Deus chamou o pica-pau. Deus chamou todos os animais que talvez muitos deles a gente nem sabe por que Deus fez. Eu falei e falo de novo. E o dia que eu espero vir agora, né, irmãos? Eu vou chegar, não vou falar de ciência quântica, mas Jesus, o que o Senhor fez no mundo, tá? Mas eu vou falar assim, Senhor, por que o Senhor fez o pernilongo? Eu queria saber. Porque, não serve para nada. Tem gente que fala assim, que tem animal, isso não serve para nada. Deus vai perder tempo em criar algo que não serve para nada? Mas enfim, tá. Vamos lá. Na arca. Irmão Doni, mas não é fantasioso essa história? Como que é caber todos os animais do mundo na arca? Calma. 65% dos animais eram aquáticos. Então, não precisa entrar na arca. Pode deixar lá fora. Era marítimo. Outros 15% eram insetos. Até estava pesquisando, irmãos. Tem 10, parece um absurdo, mas é. Peguei lá no Google, 10 milhões, existem quase 10 milhões de insetos. Os mais variados. Catalogados tem quase 1 milhão. Eles não conseguiram catalogar tudo. Então, olha a conta: 65% das espécies são aquáticas, 15% são de insetos, sobrou 20%. Daí dá para a gente pensar na arca. Opa, esses 20% vai caber na arca. Amém? Vai caber na arca. Mas, irmão Doni, só cachorro tem 400 espécies só de cachorro. Chihuahua tem. Eu não conheço assim, espécie de cachorro. Eu ia falar Chihuahua, vira-lata, pastor alemão, Doberman. Tinha que colocar 400 espécies de cachorro na arca, não precisa. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. O DNA de cada parte animal já tem ali a informação genética para formar todas as outras raças. É só eles se multiplicarem. Então, Darwin, mas nem se você mora do lado na NASA, faz tanto barulho que você tem a boca. Darwin não estava errado de falar sobre a origem das espécies, né? Ele só errou no ponto, porque cachorro vai nascer cachorro de cachorro, não vai nascer macaco de cachorro. Da mesma forma de ameba e de macaco não vai sair filhos de Deus. Para aí. Aí ele se equivocou. Nós, por exemplo, tem japonês, tem. Se eu falar todas as raças de seres humanos aqui, mas só bastou um casal. O
lá no começo Adão e Eva, e depois os homens foram. Lógico, tem a influência da região que você vive, né? A pessoa que vive na África tem uma cor de pele diferente de quem vive lá na Antártida, né? Óbvio, né, irmãos? Mas enfim. Então só precisava só de um casal de animais para a arca. Então em Gênesis 7:1 está escrito assim: entra na arca tu e tua família, pois vi que tu és justo diante da tua geração. E naquela época, todo o dilúvio, Noé tinha 600 anos. Gênesis 7:16, então, todos dentro da arca, o nosso próprio Deus foi quem fechou a porta. O interessante na construção da arca, irmãos, na Bíblia fala do betume, né? Betume é um tipo de, você imagina assim, um piche, só que a textura dele é um pouco mais leve do que o piche, né? Então eles cobriram a arca toda de betume, porque daí não entrava água por nada nesse mundo. Ele formava como se fosse uma proteção, como se fosse uma borracha na arca. E o Senhor mandou ele passar betume na arca, passou por toda a arca. Então, Gênesis 7:16, todos dentro da arca, o nosso próprio Deus fechou a porta. Ah, meu irmão, a porta que Deus fecha, ninguém. E a porta que Deus abre, você é abençoado do Senhor, você está aqui na igreja. Então, se tiver alguma porta fechada na sua vida, a partir desse momento, eu aqui nesse altar, como servo de Deus, nós aqui decretamos em nome de Jesus que essa porta o Senhor vai abrir. Vai abrir. Se o médico falou, você só tem 6 meses de vida, essa é a voz do médico. O Senhor vai falar, não, você tem mais 60 anos de vida. Porque é a última voz do Senhor. Quando as coisas apertarem e ficarem difíceis, começar a vir um tsunami de problemas, você fala, não, eu na minha vida eu tenho alguém que eu vou desfazer, que é porta em todos os momentos difíceis da minha vida. E essa porta, no momento, na hora do Senhor, vai abrir. Então essa porta se fechou. E na hora que fechou a porta, com certeza, o tempo começou a mudar lá fora. Começou a mudar. E quando vem temporal, feio mesmo, vocês sabem que meio-dia fica parecendo meia-noite, começou a escurecer, começou a ventar. E o caos começou a formar-se por lá do lado de fora da arca. Começou a formar um caos. Naquele momento, aquelas pessoas que zombaram de Noé, da sua família, elas começaram a ficar desesperadas, começaram a bater lá na porta. Abre, Noé, abre essa porta, deixa a gente entrar. Mas, até talvez, acredito que pode ser que as noras de Noé, os filhos, ela falou, pai, tem muita criança lá fora, abre pelo menos para elas. Olha, não tem o que fazer, foi Deus que fechou a porta. Então, irmãos, o que eu digo nessa noite, o que o Senhor diz nessa noite, se você entrou, é porque a porta estava aberta. Mas é da sua vontade, é da sua única e exclusiva vontade permanecer. Quantos que não permaneceram? Quantos que não permaneceram? Mas você entrou porque a porta estava aberta. Uma hora a porta vai se fechar. Tem gente que vai querer entrar, não vai ter mais tempo. O tempo está acabando. Você foi chamado. Mas lembra que Jesus falou? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você foi escolhida. Você foi escolhido. Você foi chamado e você foi escolhida. Você só tem que permanecer. Permaneça. Porque quando o dilúvio bater na sua porta, você está dentro da arca. Estar dentro da arca é estar sob a proteção do Altíssimo. Porque aqueles que estavam fora da arca pereceram. Toda a vida pereceu, sem exceção. Toda a vida no mundo pereceu sem exceção. Só ficou quem? O servo do Senhor e sua família. Você acha que todos os filhos de Noé mereciam estar na arca? Talvez não. Talvez não. Já seria a continuação da história. Mas estavam por quê? Porque Noé amava o Senhor e o Senhor amava Noé. Então, se você ama o Senhor,
Porque o Senhor, com toda certeza, Ele te ama. O Senhor não te ama. Agora, ame você, o Senhor. Daí Ele vai cuidar de você e da sua família. Então, para começar a finalizar aqui, irmãos, começou a chover, e fala na palavra de Deus que as comportas dos céus se abriram, tanto a água de cima como a água de baixo. Imagina o caos. Choveu tanto que a maior montanha, as maiores montanhas do mundo ficaram debaixo d'água. Os arqueólogos hoje comprovam, tem muitos documentários sobre isso. Você vai lá na montanha mais alta e lá tem um monte de fósseis de animais marinhos. Como foi parar os fósseis dos animais marinhos lá na ponta da montanha do Everest, por exemplo? Está cheio. Porque um dia houve um dilúvio. E esse dilúvio, mas será que realmente foi verdade? Você pode duvidar de mim, mas não duvido de Jesus não. Lá em Mateus 24, 37 a 39, o próprio Jesus comentou sobre o dilúvio de Noé. Ele falou assim, irmãos, e como foi nos dias de Noé, assim também será. Olha, isso é sério. Isso é muito sério. E assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, se tem algum irmão que está fora da arca, não espera o dilúvio chegar, não. Não espera, aproveita que as portas estão abertas. Entra na arca. Vem para a arca. Vem para a arca. Não perca o seu tempo. Quem disse que você é eterno aqui nesse mundo? Nós já somos eternos em Cristo Jesus, principalmente quando nós somos batizados. Você se batizou, você confirmou-se no Senhor, você é eterno. Você já parou para pensar que você é eterno? Que você é eterno? Você é eterno. Então, tudo que você fizer nessa vida, faça pensando no eterno, na eternidade. A Bíblia fala, pensa em tudo que fizeres, pensa no teu fim. Tudo. Um dia nós vamos ter um fim, aqui. Vai ter um fim. Agora o fim vai chegar para cada um, ninguém vai escapar desse fim. Só que para nós que cremos no Senhor Deus, nós que o servimos, nós que da nossa forma nós o amamos, né, irmãos? Nós amamos o nosso Deus. Eu falo, Senhor, eu não sou nada neste mundo, somente a tua graça me basta. Só a graça de Deus nos basta nessa noite. Amém, irmãos? Então, para finalizar aqui, vocês imaginam que, se eu fosse explorar tudo aqui, nossa, tem muita coisa. Que as pontes do abismo se romperam, tal. Aí vocês imaginam vocês numa arca, com os animais, até gostaria de colocar o... Irmãozinho, você coloca para mim aquela foto? Porque você vai falar assim, poxa, uma girafa, ela tem não sei quantos metros de altura. Os animais da arca. Uma zebra de 7 metros de altura, talvez não vai caber na minha cabeça, uma zebra pequenininha lá, irmãos. O urso, olha o tamanho do urso. E o senhor diz que você rola com ele, você brinca com ele. Só não espera a hora que ele crescer, você para, você sabe que sai fora. O elefante, o elefantinho. Isso aqui é rinoceronte, isso aqui? É isso? Hipopótamo? Você vê que eu conheço animal. Eu já ia colocar com o rinoceronte, ele ia dançar, né? Eu queria uma mulher de Minas, viu, pastor? Ô, pastor, já vem pra cá, por favor, pastor. Estamos encerrando aqui. Teve uma mulher em Minas, ela achou um gatinho, né? E foi dando leite pro gato. Falou, nossa. Eu comecei a dar leite pro gato, o gato começou a crescer, ficou maior que o cachorro. Eu falei, não, isso aí é tigre. Estava querendo um tigre em casa, imagina, né? Então eu acredito para Deus, não é possível que Deus que chamou os animais, eu acredito que alguns dos animais, porque a arca era grande, mas era muito grande assim também, né, irmão? Por exemplo, um rinoceronte, então os que pesam até 7 toneladas, elefante até 5 toneladas.
Agora um elefante pequenininho já dá para, né? Para fecharmos, a família, Noé e sua família, os animais, quando as águas baixaram, vou resumir, vou finalizar. Quando as águas baixaram, essa arca, ela pousou no Monte Ararat, e essa arca é encontrada até hoje, nos dias de hoje. Teve muitos exploradores que foram lá, tiraram a foto, pelo que eu esqueci. Eu separei uma foto lá, que é um militar, um caça, indo para o Japão, Estados Unidos para o Japão, e era um dia de muito sol, porque a arca está num lugar onde neva demais, então o ano inteiro praticamente ela fica debaixo de geleiras. E em um determinado momento, quando começa a esquentar o sol, nessa foto, metade da arca estava assim, sem gelo, né? É a coisa mais fascinante do mundo. Você fala, meu Deus, como meu Deus é grande para construir algo que até hoje, essas embarcações que foram construídas que carregam contêineres, é feito baseado no comprimento, na largura da arca de Noé, porque é quase impossível afundar isso. Ela pode inclinar até 90 graus para ela não afunda. Essa é a sabedoria de Deus. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Se vista da sabedoria do alto. Ela que vai te dar a direção, porque a arca não tinha vela, não tinha motor. Que nem aquela música, né? Era uma arca muito engraçada, não tinha vela, não tinha nada, ninguém podia aceitar ela mesmo. Até fazer uma musiquinha assim, né, velho? Então a arca não tinha vela, não tinha motor, porque quem conduzia a arca era o próprio Deus. Você não tem acessórios na sua vida, para que Ele possa, como o Espírito Santo de Deus, quando Ele assopra, você vai. Quando o Espírito Santo guia você, você pode passar por vales, por lugares tempestuosos, mas você fala, quem está me conduzindo é o Senhor. É Ele que está seguindo, é Ele que está me conduzindo os meus passos. Então eu sei que eu vou chegar. Você crê que você vai chegar, meu irmão? Você crê que você vai chegar, meu irmão? E eles chegaram, todos salvos. Demorou um tempo para as águas baixarem. E no entanto, ele foi salvo com sua família e os animais. E graças à atitude de um homem que optou pela santidade, é que você está aqui, sentado olhando para mim, eu estou aqui pregando. Por um homem que Deus foi capaz de fazer. Só por você, só para finalizar, tá, irmão? Só por você, irmã Maria. O que Deus é capaz de fazer só por você? O que será que Ele é capaz de fazer? Você vai sabe. Algo muito grandioso. Por isso não devemos desistir. Não vamos desistir. Porque às vezes você desiste antes de Deus completar essa missão. Porque você foi chamado. Você foi chamado. Você foi chamado. Pastor, você foi chamado. Você foi chamado. Então, irmãos, vamos fechar nossos olhos e vamos pedir ao Senhor nessa noite para finalizar. Senhor, assim como nos tempos de Noé, o mundo está no caos, perdido, em pecado, Senhor, ofendendo de noite o teu coração, Senhor. Eu quero ser que nem Noé, para quando o Senhor olhar aqui para Itatiba, para minha casa, para minha igreja, o Senhor me veja, Senhor, o Senhor ache graça em mim, Senhor, para que eu possa colocar em prática o seu plano na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor. Que na minha arca não esteja só aqueles que eu gosto, que eu amo, Senhor, mas estejam os meus amigos, esteja também na minha arca o meu chefe, Senhor, o meu vizinho, Senhor, aquelas pessoas que não gostam de mim, Senhor, aquelas pessoas que me perseguem, Senhor. A partir de hoje eu vou orar por elas, porque eu tenho que ser igual a Noé, Senhor, aceitar o chamado, seguir o caminho, não desistir, amar primeiramente a Ti, Senhor, porque se eu sou capaz de amar a Ti, eu vou ser capaz de amar o meu irmão, aquele que tanto precisa ser amado. Que aqueles que não me conhecem não me amam, aqueles que não Te conhecem não Te amam, Senhor. Então, Senhor, que eles me conheçam sim, mas me conheçam como servo de Deus e serva de Deus, um filho amado, um filho que faz, que coloca o Teu projeto, Senhor, em prática. E que o mundo inteiro seja salvo através da minha atitude, expressando a cada dia ser salvo. Amém. Amém. Glórias a Deus.
Aleluia.